Isso é importante, Fátima, porque É. você falou uma coisa que eu também levo como lema. Aham. Aprendi isso com a minha mãe, né, que é uma profissional esteticista que me ensinou muito do que eu sei dessa área, que é essa história do menos é mais. E hoje a gente Exatamente. vê muitos profissionais, vamos dizer, a atualidade da estética muitas vezes, algumas pessoas querem aquela coisa que é mais agressiva, aquilo que é mais forte. Se não for forte, se não sangrar, se não a pele descamar muito, não vai dar resultado nisso, não estou fazendo nada. Então, essas questões de boas práticas que você frisa, e eu acho que é um dos seus lemas, né, dos seus É, nortes dentro da sua atuação profissional, acho que isso é muito importante, né, sem o profissional levar dúvida, isso. sem dúvida, Heitor. E você sabe que eu tenho tido a oportunidade, não só por minha conta, mas por conta do Esteticá, dos congressos a oportunidade que eu tenho de estar em eventos fora. Hoje está cada vez mais fazendo menos. Hoje cada vez mais se agride menos a pele. Hoje cada vez mais se trabalha de forma sequencial. Se trabalha muito mais sessões repetitivas com menos agressões. Olha as dicas, hein, galera? Olha São as muito dicas. importantes. Eu me lembro Ben Johnson, inclusive ele foi um palestrante nosso aqui no Esteticá. Eu tive a oportunidade de vê-lo num evento da Les Nouvelles em Los Angeles, e ele falava justamente isso. Nem sempre as peles têm a capacidade de autorreparação. Então, você precisa conhecer a pele para depois você veredar para atividades que possam agredir de forma controlada, prevista essa pele. Então, às vezes, o profissional está preocupado em agredir, está preocupado em injetar, está preocupado em eu vou ser muito dura, fazer frostings excessivos, de forma que nem sempre você consegue uma autorreparação que é própria da pessoa. E você, às vezes, cosmeticamente, você não tem como reparar. Então, você pode veredar para uma cromia, você pode veredar para uma hipercromia e fica irreversível. E compromete a qualidade de vida, inclusive, dessa paciente, que pode gerar transtornos emocionais por uma alteração, vamos dizer assim, eu vou falar até brincando, uma desarmonização que você, numa boa intenção, quis harmonizar e não conseguiu. Claro. Eu estou falando na desarmonização no sentido amplo da Não só palavra. de Eu estou falando, injetáveis, não, de eu estou ácido falando no hialurônico, sentido nada. amplo, no sentido Aham. de você, eu quero um benefício para essa pele, então eu preciso entender biologicamente, fisiologicamente as necessidades, entender da morfologia, de como esse músculo, como essa pele se comporta sobre o esqueleto, quais uma anamnese bem feita. Eu preciso entender qual é a vida prévia, pregressa desse cliente com relação à pele, para que eu possa elaborar um programa, um protocolo, ou uma prática, ou uma sequência que seja de acordo com este De acordo paciente, com a com a necessidade. necessidade desse paciente. Então, eu acabei de voltar de um evento agora, que nós tivemos aí há 10 dias em Nova York, que não se falou em agressividade. Se falou em trabalho frequente, repetitivo, para dar-se o tempo necessário para que a pele se auto-repare e você conhecer quais são as necessidades dessa pele. Então, o mundo nessa área cosmetológica está mudando. Assim como a gente pode falar também, historicamente, a gente falar que a Argentina foi a precursora da América do Sul da cosmetologia. E hoje a gente diz que a precursora e que está dando um elan diferenciado para a estética é o Brasil. Então, hoje o Brasil se destaca nas boas práticas, ele se destaca na linguagem fisiológica com que a gente aborda a estética quando vai lá para fora. Eu tive esteticista lá fora que perguntou para mim, mas para que eu preciso saber de mitocôndria? Por que eu preciso saber de reparação cutânea? Por que eu tenho que entender de comunicação celular? Basta eu entender um pouquinho, minimamente, de produto cosmético, saber como ele se comporta sobre a pele e atuar. Não preciso saber de comunicação celular. E esse sinal que fez esse tipo de observação está completamente equivocado. Então, hoje, com o advento do técnico aqui no Brasil, do tecnólogo aqui no Brasil e do bacharel, são 3 formações que nos habilitam a trabalhar de forma magistral na estética. E não é demérito nenhum ser técnico, ser um tecnólogo, e não é suprassumo ser um universitário, porque você tem também universitários que não correspondem àquilo que estudaram. Estão fazendo bobagem no mercado. Então, o que eu digo é que todos, eu não estou falando que são, eu estou falando que tem alguns em todas as áreas, em todas as formações, e que a gente pode se destacar, sim,
com essas boas práticas, respeitando o exercício funcional da nossa profissão, respeitando aquilo que aquela pele necessita naquele momento. Claro que a gente tem que modernizar. Claro que a gente tem que buscar novidades, a gente tem que entender o que tem de novo no mercado e se eu me encaixo nesse que é novo no mercado. E se eu me encaixo no que é novo no mercado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aprofundar com raízes as mais profundas possíveis. Igual o coqueiro. Exatamente. Para ele crescer para o alto, primeiro ele cresce tudo para baixo. Exatamente. Criar raiz. E aí, depois que eu criei raízes, que eu pratiquei muito, eu vou começar a atender a família. Vou atender a melhor amiga. Atende a sogra. Eu sempre falo, atende a sogra. Se você está começando uma técnica nova, atende a sogra. E aí, você depois começa a veredar para o seu cliente. Você precisa ter um respaldo sério, argumentação farta, porque às vezes da argumentação, um bom firmeza, discurso. Né? Firmeza, no tom da voz. Eu preciso ter a firmeza na destreza manual. Você não pode se comportar sob a pressão do cliente, e sim sobre o que você está vendo na pele do cliente. Você não pode sofrer pressão porque o teu vizinho está fazendo aquilo que você não faz. Ok, se a minha bolacha estatística no final do mês me dá como meu maior número de atendimentos é a limpeza de pele, eu vou esquentar a cabeça com outro procedimento? Eu vou cada vez mais me especializar na limpeza de pele. Se o meu procedimento é peeling de cristal, é nele que eu vou me especializar. Se o meu procedimento é intradermoterapia, é o meu forte, trabalha nele. Se o teu negócio é trabalhar os equipamentos, as criofrequências, os raifus, se especializa nisso. Mas antes disso, você precisa preparar a pele. Sim. Antes disso, você precisa conhecer muito a pele, para que, tempo a tempo, no momento oportuno, você comece a veredar por procedimentos com maior tecnologia, onde demanda uma pele mais preparada, uma pele mais hidratada, mais perceptiva, receptiva. Eu sempre né? conto.